Então o tema da mensagem hoje é: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Só vocês no 3. 1, 2, 3. Eu gostaria que você anotasse aí o seguinte: o homem não foi criado para viver no pecado. Repita comigo: o homem não foi criado para viver no pecado. Só vocês no 3. 1, 2, 3. Mais uma vez. Vamos falar na primeira pessoa. Diga: eu não fui criado para viver no pecado. Você sabia que o pecado adoece? O pecado empobrece. O pecado destrói não só a pessoa que comete pecado, mas todas as pessoas que estão à sua volta. Preste atenção, o pecado é como uma dinamite. Você já viu um policial lançar uma dinamite? Alguém lançar uma dinamite? Ele pega o alvo, ele mira, e ele mira naquela cadeira. Pá! Só que os estilhaços pegam em todo mundo que está à volta. Você já viu um homem cometer adultério? A esposa não foi no motel com a outra mulher. Os filhos não foram. Em alguns casos, a esposa e os filhos nem conhecem a amante. Mas aquele pecado que ele está cometendo em secreto vai afetar toda a família. O pecado adoece, o pecado empobrece uma família, o pecado destrói uma nação. O pecado tem destruído nações inteiras. Então o homem, por que isso acontece? Porque Deus não nos criou para vivermos no pecado. Deus nos criou sem pecado. Diga: Deus me criou sem pecado. Adão, e todos nós somos descendentes dele, ele que se meteu no pecado. Adão nasceu sem experimentar o sabor amargo do pecado. Adão não conhecia nada de mal, ele só conhecia tudo de bom. Deus criou o homem e colocou no jardim. Imagina um jardim onde todas as árvores, exceto uma, o homem poderia comer de todos os frutos, exceto de um. E Deus explicou porque ele não podia comer daquele fruto. Deus disse: se você comer, você vai morrer. Quem sabe qual foi a fruta? A fruta que Deus disse para Adão não comer foi a... Não, a Bíblia não fala que foi a maçã. A Bíblia só fala que era uma fruta. Peguei você. Por que Deus não queria que o homem comesse daquele fruto? Porque aquele fruto representava o mal. E Deus não queria que ele tivesse contato com o mal. Deus queria que o homem tivesse contato só com o bem. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. É importante se anotar. Eclesiastes 7, 29. Diz assim a palavra: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Você sabia que na versão de Bíblia católica diz assim, ó: Deus fez o homem perfeito, mas ele se meteu em encrenca. Se você tiver uma Bíblia católica em casa, ao chegar lá, leia Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Deus fez o homem perfeito, mas ele se envolveu em encrenca. Deus, ele nos deu liberdade. Deus nos deu o quê? Liberdade, livre arbítrio. Ele nos criou e nos deixou livres para fazermos o que quisermos. O apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fumar, eu posso xingar, eu posso ficar na balada, eu posso fazer tudo. A Bíblia não me proíbe fazer nada, mas nem todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas fazem bem para a minha vida. Quem está me entendendo diz amém. Deus, ele não criou robôs. Diga comigo: Deus
não criou robôs. Por isso que o cristianismo é livre. É livre. Ninguém está aqui obrigado. Talvez você está aqui por um convite de alguém. Quem veio nessa noite por um convite de um parente, um amigo, um colega? Levanta a mão. Legal, parabéns. Quem te convidou ama muito. Eles convidaram vocês para uma noite de salvação. Aleluia, que coisa linda. Deus não criou robôs. Como eu citei em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Agora preste atenção, Deus não disse não coma e colocou uma muralha em volta dessa árvore. Deus não disse não coma e Deus prendeu o homem, amarrou, acorrentou. Não. Deus disse: você está livre, meu filho. Você tem todas as árvores aqui do jardim. Agora, preste atenção, dessa aqui você não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. E aqui está o grande problema. Aqui está o grande problema, porque o homem comeu, ele desobedeceu e ele pecou. Então eu gostaria que você anotasse o primeiro tópico da mensagem. O primeiro tópico é: pecado é uma maldição. Pecado é o quê? Pecado é uma maldição. Só vocês no 3. Pecado é uma maldição. Agora preste atenção, já que o ser humano nasceu amaldiçoado, porque ele comeu do pecado. Preste atenção, se eu coloco alguma coisa contaminada dentro de mim, sempre que eu colocar alguma coisa para fora de mim, vai sair contaminado. Concorda comigo? Quando alguém come alguma coisa que não caiu bem, e você diz: a barriga inchou, não está legal, deu uma dor de cabeça, mexeu no fígado, e você começa a passar mal, e de repente você coloca para fora. O que geralmente as pessoas dizem? Ainda bem que você colocou para fora. Aí em frações de minutos, alguma coisa assim, você começa a se recuperar, a melhorar. Agora, o pecado é uma coisa que o homem colocou para dentro, e ele não consegue por si só colocar para fora. Consegue entender? Então o pecado trouxe o que para a vida do homem? Maldição. Ele desobedeceu. Agora o homem está destinado à morte eterna. Não é só essa morte física. Se fosse só morte física, seria legal. Se você estava aqui domingo, você está entendendo o que eu estou falando. Mas é uma morte eterna, a ausência de Deus na vida do homem. Ele agora quer chegar até Deus, mas ele não consegue. Agora preste atenção, a Bíblia diz, eu não vou ler aqui, mas lá no livro de Gênesis diz, que quando Deus expulsa o homem do jardim por causa do pecado, Deus coloca querubins fazendo a segurança do jardim, para o homem não voltar, porque o homem sabe que o lugar dele é na presença de Deus. O homem sabe que ele nasceu para viver em santidade, em pureza e não em pecado. Então Deus já sabia, se eu não colocar os querubins fazendo a segurança do jardim, eles vão voltar, porque o homem não se sente bem fora da presença de Deus. Por isso que uma pessoa, quando ela não tem Deus, e ela busca um momento de paz, um momento de alívio para suas tensões, para suas aflições, muitas pessoas usam alguns refúgios, tipo cocaína, maconha, o crack, o álcool, a prostituição, o sexo desenfreado, alguma coisa, algum refúgio, mas aquilo ali é só momentâneo. Ele tem que estar sempre se reabastecendo daquele mal, para ele ter um alívio, algo momentâneo, porque a verdadeira paz é só na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então o pecado é uma maldição. Agora preste atenção, já que o ser humano nasceu amaldiçoado, ele agora precisa fazer, o que ele precisa fazer para sair dessa maldição e agora viver na bênção outra vez? É uma boa pergunta isso aqui. O que o homem precisa fazer para sair da maldição e vir para a bênção outra vez? Porque o homem estava na bênção.
O homem estava na presença de Deus todo o santo dia. Após ele desobedecer, ele é expulso do jardim, e agora ele não está mais na presença de Deus, ele agora não é mais abençoado. O homem agora, ele já nasce em pecado. Preste atenção, nenhuma mãe aqui, nem o pai ensinou o seu bebê a dar tapinha na sua cara. Nenhuma mãe, nem o pai ensina o seu filho, o seu bebê a ser egoísta, a ser egocêntrico, a tirar o brinquedo do outro, a não querer compartilhar o seu brinquedo. Ele já nasce com a natureza, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. O primeiro Adão, homem, nasceu sem pecado. Então preste atenção, o que o homem precisa fazer agora para sair da maldição e vir para a bênção de Deus? Se você já frequentou ou frequenta algumas religiões, cada religião tem a sua filosofia para o homem se purificar. Com todo respeito a quem segue, mas os budistas, eles têm a sua filosofia para buscar a purificação. Outras religiões é a meditação, outras é o banho de alguma coisa, outras é um chá que toma. O espiritismo tem que reencarnar para buscar a sua salvação. Agora, e o cristianismo, que não é uma religião, mas é o reino de Deus na terra? O cristianismo é a igreja evangélica. O que é a igreja evangélica? O que o cristianismo, o que o Cristo da Bíblia, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, o que o cristianismo prega para nós sermos santificados, purificados e não vivermos uma vida de pecado? Não sei se você já parou para fazer essa pergunta. Todas as religiões acreditam que a salvação do homem vem de dentro para fora. Ele tem que se esforçar. Então eu vou meditar, e quanto mais eu medito, mais eu me purifico. Outras religiões você tem que se retirar, você tem que ficar 1 ano, 2 anos isolado para se purificar. Agora preste atenção, tudo isso parte do homem, o esforço do homem, mas o homem sozinho, ele não consegue se autopurificar. Ele precisa de um Salvador. Preste atenção, quem está no fundo do poço, só pode ser retirado do poço, por quem está fora do poço. Uma pessoa que está em pecado, não consegue tirar outra do pecado. Um sujo não consegue limpar outro sujo. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção, o homem ele não consegue se auto-salvar, se auto-purificar, se limpar, se livrar do pecado por si só. Então as religiões dizem, você tem que fazer, são rituais. Lembra o jovem rico que procurou Jesus e disse, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor disse, cumpra os mandamentos. E o Senhor deu uma lista de mandamentos. Ele disse, todos esses eu sigo, o que me falta ainda? Jesus disse, falta uma coisa ainda. Em outras palavras, Jesus disse, você tem que parar de amar o dinheiro. Então como que você vai tirar o seu coração do dinheiro? Vende todos os seus bens, pega esse dinheiro e dá aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu triste pra caramba, porque aquele garoto, ele estava concentrado no seu esforço. Olha a pergunta dele, bom mestre, o que eu devo fazer? Ele não disse, o que o Senhor pode fazer por mim? Mas ele disse, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Lá no finalzinho dessa passagem bíblica, os discípulos conversando com Jesus, eles perguntam, Senhor, se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e na cultura judaica, o rico já é abençoado, o rico já vai para os céus, quem pode se salvar então? Em outras palavras, os discípulos estão dizendo, desculpa a expressão,
nós estamos lascados, viu? Porque se o cara que é rico não pode ser salvo com o dinheiro dele, quem vai mais ser salvo? Olha a resposta de Jesus. Jesus disse: ei, amigo, para o homem não é que é difícil. O difícil a gente corre atrás. Ah, quem dera se fosse ficar um ano meditando, um ano retirado. Quem dera se fosse só reencarnar, e de repente você está purificado. Jesus, para o homem, não é que é difícil. Para o homem é o quê? Impossível. Mas ele disse assim: para Deus, todas as coisas são possíveis, inclusive a salvação de vocês. O Senhor Jesus está dizendo: filho, não é o dinheiro, não é a ausência dele. Ninguém pode se auto-salvar. Para o homem é impossível. Só tem uma pessoa que pode salvar o homem: o Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, minha gente. Segunda coisa que eu gostaria que você anotasse: o homem por si só não tem poder de se auto-salvar. Não tem como. Anote isso, é importante para você não esquecer. O homem por si só não tem poder para se salvar. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Imagina quando você está no labirinto, você está amarrado. Tem uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, guarda na porta da cela, guardas lá fora. Era impossível eles saírem daquela prisão. Sabe o que eles fizeram? Recorreram ao Salvador. Como? Adorando a Deus, orando e cantando, orando e cantando, cantando e orando. A Bíblia diz que por volta da meia-noite o poder de Deus se manifestou naquela cadeia. E o poder de Deus veio como um terremoto. O que era impossível para o homem, para Deus foi mamão com açúcar. Aleluia. A Bíblia diz que as portas se abriram, começou a balançar tudo, as correntes se romperam, acabou a energia e de repente eles estavam livres. Talvez você está aqui nesta noite e você diz: pastor, eu estou preso no pecado tal, a minha vida não vai para frente. Por mais que eu me esforce, pastor, parece que é sempre trocar 6 por meia dúzia. Pastor, nada dá certo na minha vida. O meu casamento está uma bagunça. A minha casa parece mais uma farmácia do que um lar. Meu dinheiro não dá para nada. Pastor, eu já acendi vela. Pastor, eu já fiz trabalho. Pastor, eu já fui na missa. Pastor, eu já fui em várias religiões. E quanto mais eu busco religião, parece que mais eu me afundo nesse poço de lama, de pecado. Eu não sei mais o que fazer. Eu tenho uma boa notícia para você: você não precisa fazer nada, você só precisa convidar Jesus para a sua vida nesta noite. É Ele que vai te libertar, é Ele que vai te salvar, é Ele que vai te curar, é Ele que vai transformar a sua vida, assim como Ele transformou a água no vinho naquele casamento. Ele vai transformar a sua vida e você vai viver os melhores dias da sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Todos nós, diga, todos nós precisamos de um Salvador. Não existe exceção. Todos nós precisamos de um Salvador. Diga, eu preciso de um Salvador. Romanos 3, 23 e 24 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não está em pastor, não está em religião, não está em nenhuma filosofia, por mais linda que pareça ser, por mais confortável que seja ouvir e repetir essa filosofia. A nossa redenção, o nosso perdão não está em filosofia nem religião, está em Jesus Cristo.
Todos pecaram. Ninguém nasce sem pecado. Todos pecaram. E afastados estávamos, destituídos estávamos da glória de Deus. E nós nascemos para viver na presença de Deus. Tem uma música antiga que nós cantávamos nos anos 90, que dizia assim: não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus a gente tropeça e cai. Chega, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus a gente É isso aí, vamos pregar que é melhor. Só porque eu dei aquela arrancada no início, agora eu já quero, né? Todos pecaram, não dá, diga comigo, não dá para viver sem Jesus Cristo. Pastor, eu tenho Jesus, mas como que está a sua vida? Ah, está bagunçada, então Jesus não está aí não. Onde Jesus chega, Ele arruma. Onde Jesus chega, chega a paz, sabe por quê? Ele é o príncipe da paz. Onde Jesus chega, chega a cura. Aleluia. Onde Jesus chega, chega a cura. Está ali, ó, Gabriel. Estava quase morto, em coma. Eu fui lá orar, não respondia nada. Parado. Fiquei com medo do barulho dos aparelhos. Mas Jesus chegou lá naquele leito. Jesus chegou lá naquela casa. Está aqui, ó. Saiu do hospital com a ferida. Não estava cicatrizando, ao contrário, estava aumentando. No dia que ele compartilhou, dei uma direção da unção. Na mesma semana começou a fechar. Já está trabalhando. Aleluia. Agora tem que mandar entregar um beirute de frango lá em casa, viu? Vou te dar o endereço. Aleluia. Glória a Deus. Não dá, todos pecaram. Precisamos de um Salvador, porque somos ou fomos concebidos em pecado. Fomos concebidos em pecado. Olha o que o salmista Davi escreveu. Salmos 22:6, ele disse: mas eu sou verme. Olha o que o salmista diz, o rei Davi. Ele diz: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Você sabia que muita gente vive assim hoje? Mulheres que são desprezadas pelo marido, maridos que são desprezados pelas mulheres. É casado, mas para ter um momento de intimidade parece que tem que se humilhar. É uma vergonha. Você sabia que tem pais que são desprezados pelos filhos? O filho entra e sai, não fala nada, parece que só tem parede naquela casa. Não dá satisfação. Quando o pai e a mãe vai conversar, vem com 10 pedras na mão. Você sabia que tem filhos que são desprezados pelos pais? O pai está vivo, mora dentro de casa, mas era como se não tivesse pai. O salmista está se sentindo assim, um verme, um desprezado. Parece que por mais que você se esforce para melhorar, parece que nunca consegue agradar ninguém. Ele diz: eu sou um verme e não homem, motivo de zombaria e de objeto de desprezo do povo. Mas Satanás, ele mente para o homem. Você é capaz, você consegue, você não vai se humilhar para ninguém, você não vai ajoelhar para Jesus, você não vai ter que ir para a igreja, você não vai buscar cobertura espiritual de nenhum homem. Satanás diz: é só você meditar, é só você se retirar, é só você seguir esse ritual, é só você praticar essa filosofia. Satanás, ele quer exaltar o homem para ele destruir o homem. Não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ajuda, eu já tenho Deus. Mas a vida está uma porcaria. Eu já tenho Deus, mas a vida não anda. Eu já tenho Deus, mas nada de bom acontece. Satanás quer que a gente se sinta o poderoso, né? O soberano.
Ele vai fazendo isso, Ele vai colocando orgulho no coração do homem, Ele vai fazer do homem se exaltar. E sabe o que Deus faz? Quando a gente vem para Jesus, Deus abate esse orgulho. Deus abate o orgulho. Deus moe. Tem um texto na Bíblia que diz que Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele amassa, Ele tira o caldo e depois Ele faz um vaso novo. Aleluia. A Bíblia diz assim: aqueles que se exaltam, Deus humilha, e aqueles que se humilham, Deus exalta. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmos 51, versículos 5 ao 10, olha o que o salmista escreveu. Ele disse: sei que sou pecador desde que nasci. Olha aqui, sou pecador desde quando? A gente olha para os bebês hoje, está ali 2 bebês, que anjinho, que lindo, tem maldade nenhuma. Mas a Bíblia está dizendo que já são pecadores. Agora, preste atenção. Se aqueles bebezinhos, aquelas coisinhas mais lindas da mamãe e do papai, já são pecadores, imagina eu e você. Olha o que a Bíblia está dizendo: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejavas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Versículo 8: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exaltarão. Olha aqui, e os ossos que esmagastes exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E no versículo 10 ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus. É o que eu e você, nós precisamos. Eu peço isso para Deus todo santo dia, que Ele me dê um coração igual o dele. Coração puro, sem maldade. Um coração disposto a abraçar, independente da reação do outro lado. O coração disposto a estender a mão, a emprestar o ombro. Um coração que se torna uma fonte. Eu já vi pessoas falarem assim: mas fulano só me procura quando precisa. Não acha ruim não, cara. Agradeça a Deus, porque Ele só vem quando precisa, porque você é uma fonte. A gente só vai na fonte quando tem sede. Aleluia, aleluia. Você é uma fonte. A fonte que jorra, aleluia, água viva. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Um espírito que você sabe quem você é. Vem a tentação, vem as lutas, vem as tempestades, porque o fato de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo não quer dizer que você está imune de lutas e de tempestades. Os discípulos estavam no barco e de repente veio uma grande tempestade, mas o grande diferencial e o que salvou eles é que Jesus estava lá. Houve um casamento lá na Galileia que acabou o vinho. Acabar o vinho naquela época, por isso que está registrado na Bíblia, era sinônimo de vergonha, de humilhação. Isso pegava muito mal para a família dos noivos. Mas graças a Deus, aleluia, que eles convidaram Jesus para o casamento. Ei, o crente pode ficar doente, mas se Jesus estiver lá, Ele tira de letra. Aleluia. O crente fica desempregado, crente fica. O crente sofre acidente, mas se Jesus estiver lá, Ele tira de letra. O salmista diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas nesta noite que precisam dizer isso para Deus: me dá um coração novo, cria em mim, Senhor, um novo coração, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.
Romanos 5,8 diz assim: mas Deus, olha aqui, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que coisa linda isso aqui. Isso aqui eu acho muito lindo. Muito lindo. Primeiro aqui nesse mundo você tem que provar para ser aceito, não é? Você tem que provar que sabe, para depois você ser aceito. Se uma empresa estiver querendo te contratar, primeiro ela te pede o currículo. Primeiro ela pede o seu diploma, a sua experiência. Você quer namorar com alguém? Quer casar com alguém? Você tem que provar que é capaz. Jesus não. Jesus está vendo o homem lá no pecado, lá nas trevas. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, quando Ele entrega o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós estávamos no alcoolismo, nós estávamos na prostituição, nós estávamos na mentira, nós estávamos nas trevas, e Deus nos amou, e o amor dele nos resgatou, o amor dele nos regenerou, o amor dele nos purificou, e por isso nós estamos aqui nesta noite na presença dele. Já estou caminhando para o final. E para nós entendermos, então, preste atenção: a salvação não vem de nós, ela vem do Senhor Jesus. Diga comigo: a salvação não vem de mim mesmo, ela vem do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada do que você possa fazer para ser salvo, somente Ele. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Romanos 6,23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo tem que ser por Cristo. Não existe salvação fora do Senhor Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Você nunca vai ver pessoas morrendo espiritualmente e até fisicamente na presença de Deus. Sabe o que Deus fala dos seus discípulos, dos seus servos? O justo não morre, mas ele passa da morte para a vida. Para Deus, essa vida aqui que é morte. Para Deus, quando nós acordamos na eternidade, aí a gente começa a viver de verdade. Aleluia, aleluia. Quem está me entendendo diz amém? Deus fez uma troca para salvar o homem. A grande troca de Deus, vamos dizer assim. Como funcionava no Antigo Testamento, na velha aliança? O homem é pecador, ele precisava se purificar para chegar na presença de Deus. Jesus ainda não tinha nascido como homem, então o homem tinha que matar um animal, uma ovelha, um cordeiro, uma pomba, e aquele derramamento de sangue perdoava o pecado do homem por um instante. Só que o homem tinha que fazer isso constantemente. Mais ou menos assim, para você entender. Aqui, sobe aqui rapidinho, Moisés. Moisés é Deus. Moisés é o quê? Deus. Pare aí, por favor, pare aí. Moisés é Deus. Eu sou homem. Eu estou me esforçando ao máximo para chegar até Deus, mas eu estou em pecado. Já fui concebido em pecado. E para perdoar o meu pecado, só com derramamento de sangue. Porque aquela ovelhinha que morria já representava Jesus Cristo, Salvador, no Novo Testamento. Então eu matava aqui um animal querendo chegar lá. Lembra que tem um abismo entre Deus e o homem, Romanos 3,23? Eu quero chegar lá, eu quero me purificar, eu quero me livrar do meu pecado. Só que eu matava a ovelhinha aqui. Eu tinha os meus pecados perdoados. De repente, quando eu estava tentando limpar esse sangue, já havia um pecado na minha mente. Eu tinha que matar outro animal. Quando eu estava terminando aquele sacrifício, já havia um outro pecado. Eu nunca conseguia chegar lá. Sempre estava tendo que matar um animal, fazer um derramamento de sangue para ter o perdão desse pecado. A Bíblia diz que Deus nos amou. Deus deu aquela ordem para o homem
Mas Deus continua amando o homem. E Deus quer ter essa intimidade com o homem. E qual a saída que Deus tem? Olha aqui, que Ele sempre tem uma saída. Ele é a nossa saída. Ele diz: eu tenho que fazer um sacrifício uma vez por todas. Se for um animal para cada pecado, não vai dar conta. Ele nunca vai chegar até a mim. Mas todo homem que nasce lá embaixo, já nasce em pecado. Não tem ninguém lá embaixo. Não tem Papa, não tem Buda, não tem Maomé, não tem ninguém lá embaixo que possa fazer esse sacrifício uma vez por todas. Então eu tenho que fazer o quê? O meu único filho, o Senhor Jesus Cristo, que nunca cometeu um pecado, é santo. Ele tem que nascer em forma humana. Ele tem que sofrer todas as tentações que o Isaac está sofrendo e não ceder a nenhuma delas. Aquela ovelhinha, ele faz o papel da ovelha. Ele só não vai perdoar, mas o sangue do meu filho amado vai purificar o Isaac de todo o pecado. Aí o Isaac pode chegar até mim através do meu filho amado, Jesus Cristo Salvador. Quem conseguiu entender diz amém. Então aplauda o Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Ou seja, o animal morria e o homem permanecia em pecado. Então Deus viu que isso não era o suficiente para o homem se aproximar de Deus de uma vez por todas. Aí você vai entender agora. Isaías 53:6. Isaías 53:6 diz assim: todos nós, quem? Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Imagina os pecados de toda essa gente, de toda a Bragança Paulista, de todo o estado de São Paulo, de todas as nações, agora sobre um único homem, Jesus Cristo, o Salvador, o homem que não cometeu nenhum pecado sequer. 2 de Coríntios capítulo 5, 21, diz assim: Deus, olha aqui que lindo, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando que nós nos tornamos justiça de Deus? Quando nós abrimos o nosso coração para Ele entrar, nos arrependemos dos nossos pecados, o abandonamos, e agora vivemos segundo a sua palavra. Agora nós estamos nele e ele em nós. Agora nós somos justificados na cruz do Calvário. O diabo chega lá e diz: Deus, Isaac pecou. Deus diz: pecou mesmo, pecou feio mesmo, mas ele está no meu filho, e no meu filho ele é justificado, porque aquele que não tinha pecado, eu fiz pecado de todos sobre ele, e ele santificou o Isaac. O Isaac agora é justo. O Isaac é como se nunca tivesse cometido nenhum pecado. É como você ter uma dívida em algum estabelecimento, e alguém chega lá e diz: eu pago a dívida do Leandro. Aí chega um funcionário para o patrão que não sabe de nada e diz: ó, o Leandro está devendo. Não, alguém já justificou o Leandro aqui, alguém já passou aqui e já pagou. Outro dia eu fui na padaria comprar pão, e aí uma pessoa me cumprimentou na entrada e tal. E aí quando eu peguei o pão, peguei o papelzinho para pagar, e eu fui pagar achando que eu estava devendo, tinha que pagar. O dono da padaria disse: pastor, alguém já pagou pelo senhor. Eu falei: quem? Fique em paz. Falei: não, sério, cara, fique em paz. É mais ou menos isso que acontece no mundo espiritual. Quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, o sangue dele nos purifica de todo pecado. O nosso acusador, nós temos o acusador das nossas almas, o acusador dos nossos irmãos.
Ele chega para Deus como ele fez com Jó. Você viu? Deus disse: você viu meu servo Jó? Ele disse: tudo bem, Jó te serve, Jó é crente, Jó vai na igreja, porque eu sou abençoado ele com tudo. Não, não é isso. Jó, ele se arrependeu dos seus pecados. Jó se rendeu aos meus pés. Não, então tira os bens de Jó. Tirou e Jó continuou fiel. Então no mundo espiritual o diabo chega lá e diz: olha, o Isaac, ele diz: é realmente Isaac, só que o meu filho já justificou Isaac. O Isaac aqui nos céus não deve nada. O Isaac aqui nos céus tem livre acesso. Você pode falar isso? Diga: eu tenho livre acesso aos céus. Aleluia. Aleluia. Essa é a grande troca de Deus. Mateus 27:45 diz assim: houve trevas sobre toda a terra, no meio-dia, às 3 horas da tarde. Por que houve trevas? Imagina isso aqui: Deus não compactua com o pecado de ninguém. Deus, diga comigo, Deus não compactua com o pecado de ninguém. Aquele que não tinha pecado, que estava falando com o Pai o tempo todo, ele diz: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, eu só faço o que meu Pai manda, o meu julgamento ele é justo, porque eu só julgo de acordo com o que o Pai já julgou. Agora ele está levando sobre si todo o pecado da humanidade. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é pecado. Você pode ver que se tem uma coisa que Deus não esconde de ninguém na Bíblia, é o pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus mostra o pecado dele. Abraão, amigo de Deus, Deus mostra o pecado dele. Pedro, Deus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deus mostra o pecado de Pedro. Deus não esconde o pecado de ninguém. Conheci um rapaz em São Paulo, se dizia crente, tocava na igreja, tocava em grandes eventos, era um baixista de mão cheia. Um dia ele tirou férias, foi para a Bahia, e disse que foi pregar nas igrejas da Bahia, porque ele era baiano. Quando ele voltou, passando por Governador Valadares, uma van pegou a contramão e bateu no carro dele, ele morreu na hora. Ligaram para a gente em São Paulo, ligamos para um pastor lá em Valadares, estava próximo lá. O pastor chegou rapidinho com a equipe dele, os voluntários, e tinha um monte de coisa feia dentro do carro dele. Nem a esposa sabia, pastor não sabia, igreja não sabia. Na verdade, ele não estava pregando coisa nenhuma, ele estava fazendo um monte de coisa errada lá. Por que Deus permitiu isso, pastor Isaac? Porque Deus não esconde pecado de ninguém. Agora você imagina o pecado de toda a humanidade sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus disse assim: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento veio treva sobre a face da terra. A luz virou as costas para o seu filho. Não posso ver pecado, meus olhos são santos, não posso contemplar pecado. Houve trevas, e no momento que o Senhor Deus vira as costas para o seu filho, ele vê o homem agora santo, puro, depois do derramamento do sangue do seu filho sobre a humanidade. Consegue entender? O seu filho está levando o pecado da humanidade. O Senhor vira, e quando ele vira, ele vê a humanidade agora debaixo do sangue do Cordeiro. Agora o homem só vive em pecado se ele quiser, porque o livre-arbítrio continua. Deus não criou robôs. Você é livre. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé agora em oração. Toda a igreja se colocasse de pé em oração. Jesus disse em Mateus 11, 28 ao 30, ele disse assim: olha, venham a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Ele disse mais: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os seus olhos, toda a igreja, com os olhos fechados. Evangelho de João 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E olha que coisa linda para a gente orar agora. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos 5 ao 11. Olha o que Jesus disse: aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, aquele que veio nos resgatar, aquele que veio nos salvar, nos tirar de todo o pecado e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Ele disse no Evangelho de João 15, versículo 5, ele disse: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ele disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olha o que ele está dizendo: permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completa. Olha o desejo de Deus, olha o desejo do Senhor Jesus Cristo, é que você não tenha uma alegria mediana, passageira, momentânea. Ele quer que a sua alegria, ela seja o quê? Completa. Por isso que ele disse que ele é o príncipe da paz, a paz que excede a todo entendimento. Ninguém vai entender nada, você está no meio da guerra, mas permanece porque você sabe em quem você tem crido. O seu Deus não falha.